E eu vou pedir para vocês assim ter um pouquinho de paciência, porque é um texto um pouquinho grande, mas é importante para a gente entender a história que eu quero narrar para vocês hoje à noite. Então, o texto se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 1. Vocês conseguem ler daí de longe? Dá para ler? Então vamos lá. O texto diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor tem feito por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Vamos orar um pouquinho mais, gente? Espírito Santo de Deus, clamamos pela tua presença entre nós e que tu possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações. Queremos te pedir que a tua palavra possa não apenas entrar na nossa mente e no nosso coração, mas que essa palavra possa produzir transformação em nós. Espírito Santo, que essa palavra possa nos encher, nos abrindo os olhos da mente para enxergar as verdades espirituais que estão por trás desse texto. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu poder nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém, Senhor. O mundo que nós vivemos tem sido marcado por um processo de migração constante. Pessoas que saem das suas terras, da sua moradia, da sua cidade, vão para outros lugares.
essas pessoas saem da sua cidade para ir para outros lugares a fim de encontrar nesses outros lugares uma melhor condição de vida. Grande parte das pessoas que estão morando na Europa, que não são daqui, vieram para cá porque estão em busca de uma melhor condição de vida econômica, uma melhor condição de vida profissional, uma melhor condição de vida de saúde, de segurança. E por isso, muitos vêm para cá, porque aqui na Europa, pelo menos na Áustria, Alemanha e na maioria dos países europeus, o Estado nos dá uma segurança muito importante para uma que a gente tenha uma vida boa. O grande problema, e o que eu não sei se vocês pararam para observar, é que o continente europeu, se por um lado é um continente onde nos promove a maior segurança, a melhor condição de vida, melhores oportunidades para a gente viver, por outro lado, é justamente no continente europeu que cresce cada vez mais o número de pessoas que deixam de ter ou perdem o interesse por Deus. O crescimento de pessoas que passam a não ter mais interesse por Deus é algo assustador. E uma das razões, talvez a razão principal que tem feito com que isso aconteça, é porque o que nos leva a aproximar de Deus são as necessidades da vida. São as lutas que a gente tem que enfrentar, financeira, econômica. E quando a gente vive num continente, ou num país, onde esses problemas praticamente não existem, automaticamente Deus começa a se tornar desnecessário na vida das pessoas. Ou ele deixa de ser uma prioridade na vida das pessoas. E aí o Estado, passa a ser aquilo mais importante para as pessoas. Quando alguém tem algum problema de conflito, ela liga para a polícia. E aí a polícia, quando diz que a polícia vem, todo mundo tem medo da polícia. O respeito pela polícia é uma coisa impressionante aqui na Alemanha e na Áustria. E por quê? Porque o Estado produz segurança. E o que, na verdade, me chama a minha atenção nesse processo é que à medida que o Estado nos dá mais segurança, e é papel do Estado fazer isso, ele, por outro lado, parece começar a substituir o papel de Deus na história de uma sociedade. À medida que essa sociedade passa a não ter mais grande interesse por Deus. Voltando para o texto que a gente leu, para a história que a gente leu, essa história fala que Jesus atravessou o lago de Genezaré e foi até uma região chamada Gadara. Essa região era uma região constituída por 10 cidades que haviam sido organizadas por comerciantes gregos. Eram cidades pagãs. E Jesus então vai para aquela cidade com seus discípulos, e quando ele chega naquela cidade, um homem que estava possesso de um espírito imundo vai ao encontro de Jesus, porque Jesus já havia ordenado para aquele espírito imundo sair do corpo daquele homem. O texto vai dizer que esse espírito, ou esses espíritos, eram tão poderosos, tão fortes, que nada podia conter esse homem. A Bíblia diz que ele era amarrado em correntes nas mãos, nos pés, e nada do que o Estado podia fazer podia conter aquele homem. Nada do que se fizera em relação a esse problema era possível encontrar uma solução. E aquele homem era afastado, vivia longe do convívio social, ele vivia no meio dos sepulcros,
longe da sociedade, porque ele era um problema para aquela cidade. E Jesus então chega lá e liberta aquele espírito imundo. Quando Jesus pergunta para ele qual era o nome dele, ele dá uma resposta. Ele diz: meu nome é Legião. Os comentaristas dizem que o termo usado por esse espírito imundo, ou por esses espíritos imundos que estavam no corpo desse homem, faz alusão à legião romana, porque havia uma grande quantidade de demônios naquele homem. Não era um, mas vários, né? E uma legião de soldado romano são 6.000 soldados romanos. E possivelmente o que se indica é que esse homem estava com 6.000 demônios no seu corpo. E por isso essa força que ele tinha, descomunal, que ninguém conseguia conter, que ninguém conseguia segurar, que não havia quem o pudesse dominá-lo, como o texto diz. Mas Jesus entra naquela cidade e ele sozinho expulsa todos aqueles demônios do corpo daquele homem e o liberta. Porém, o texto diz que para que isso acontecesse, algumas coisas aconteceram. Primeiro, Jesus se encontra com ele, pergunta o nome dele, e aqueles demônios pedem para que Jesus não mandasse ele sair daquele território, daquela região. E eles pediram para Jesus para entrarem numa manada de porcos que estava nas proximidades ali deles. E Jesus permite que aqueles demônios entrem nos porcos. E uma vez entrando nos porcos, aqueles demônios, os porcos caem de um precipício e eles morrem afogados. E aquele homem fica liberto. Os cuidadores de porcos, assustados com o que havia acontecido, com medo de serem responsabilizados pelas mortes dos porcos, vão até os donos e dizem para eles o que aconteceu. Conta a história. E eles então veem que aquele homem, que antes era uma pessoa completamente aprisionada, terrível, agora está completamente são. Ele está vestido, ele está arrumado, ele fala normalmente, ele está completamente livre. Mas os moradores da cidade, preocupados com os prejuízos futuros que Jesus pudesse trazer para eles, mandam Jesus embora da cidade. E Jesus vai embora. Quando Jesus está saindo, pegando um barco, voltando de novo para Galiléia, o texto diz que aquele homem que antes tivera possesso, agora livre, pede para Jesus para seguir Jesus. Jesus diz: não, você não vai me seguir. Você vai voltar para casa, para sua família, e vai dizer para eles o que eu fiz na sua vida, a misericórdia que eu tive por você. Ele então volta e diz o texto que ele não apenas pregou para sua família, mas ele pregou em toda Decápolis, né? Decápolis é a palavra decápolis, deca é de 10 e polis é cidade no grego. Então era um grupo de 10 cidades naquela região próxima ali do mar da Galileia, né? Que hoje é na atual Jordânia, era a região da atual Jordânia de hoje. Muito bem. Como eu falei para vocês no começo, o que tem levado as pessoas a se distanciarem de Deus, sobretudo no continente europeu, é o fato dessas pessoas não terem necessidade de muitas coisas. E quando a gente não tem muita necessidade, Deus passa a não ser necessário. Observem vocês que quando a gente está passando por luta, todo mundo, até o ateu, vai pedir ajuda para Deus. Quando as coisas fogem do controle, quando a gente está no hospital, pelo menos a maioria das pessoas lembram de Deus, aceitam pelo menos receber alguma coisa a parte de Deus. Mas quando tudo está bem, via de regra, a gente vive como se Deus não fosse necessário. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que, infelizmente, me parece que há uma tentativa espiritual do Estado assumir o papel que Deus tem na vida de cada ser humano. Como se fosse possível o Estado substituir Deus na história das pessoas. E então hoje eu queria refletir com vocês sobre por que o Estado
nunca poderá ocupar o lugar de Deus na sociedade. Porque o que a gente percebe é que se a gente vive numa sociedade onde tudo funciona, onde tudo é organizado, normalmente essa sociedade, por conta daquilo que o Estado proporciona, os moradores, a população, acaba se distanciando de Deus cada vez mais. Porque, na verdade, o que o Estado promove para essas pessoas faz com que elas achem que Deus pode ser descartável ou não necessário para a vida das pessoas. Mas nesse texto, Jesus nos ensina que não existe sociedade, por mais bem organizada, mais bem estruturada que seja, que possa abdicar de Deus na sua vida. E há pelo menos 3 coisas aqui nesse acontecimento que chamam a nossa atenção para isso. Bom, então, em primeiro lugar, por que é que o Estado nunca poderá ocupar o lugar de Deus numa sociedade? Em primeiro lugar, porque existem expectativas em relação ao Estado que só Deus será capaz de suprir. Existem situações que muitas vezes a gente coloca como expectativa para o Estado fazer para nós, mas só vai ser possível solucionar essas coisas através de uma ação sobrenatural de Deus na nossa vida. Olha o que diz o verso de número 3 e 4. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. O texto diz que, traduzindo para a realidade do Estado, que o Estado, ou seja, as pessoas que moravam ali, aquelas pessoas que eram responsáveis pela organização daquela cidade, havia investido todo o esforço para tentar conter o problema que era aquele homem. Eles amarravam em corrente as mãos, os pés, eles colocavam aquele homem fora do meio das pessoas, mas diz o texto que nada era possível para conter aquele homem. Sabe por quê? Porque o problema que aquele homem tinha só era possível solucionar através de uma ação sobrenatural de Deus na vida daquele homem, daquela cidade. O que a gente percebe nesse texto é que, assim como essa cidade de Gadara havia investido todos os esforços para conter o problema que era aquele homem, eles não conseguiram êxito. E o que nós vemos muitas vezes é que muitas pessoas estão olhando para o Estado, achando que ele vai conseguir dar solução para todos os nossos problemas. Achando que o que a gente precisa é ter algumas coisas aqui e ali e a gente vai conseguir sobreviver. Só que existem coisas que fogem, que está para além do poder do Estado. O livro de Romanos, no capítulo 13, diz que Deus estabeleceu o Estado, ou as autoridades, para ser uma espécie de freio contra o mal. Romanos 13 diz lá que Deus constituiu as autoridades, os governantes, foi Deus quem constituiu, para que ele freie o mal, a violência, a maldade. Mas mesmo o Estado tem os seus limites. Mesmo o Estado, com toda a sua capacidade, com a sua estrutura, por melhor que seja em qualquer lugar do mundo, existem coisas que estão para além do Estado. E só através do poder de Deus essas coisas podem ser vencidas. De fato, é muito bom a gente viver numa cidade onde as leis funcionam, onde a ordem funciona, aonde você tem uma saúde boa, aonde você não tem violência, aonde você tem uma série de coisas maravilhosas. Mas nós não podemos achar que a Alemanha, que a Áustria, que a Itália, que a Suíça é o céu. Não é o céu.
Jesus disse que o mundo jaz no maligno. O que Jesus disse é o seguinte, que nós vivemos dentro de uma sociedade sobre a influência do mal, e o mal espiritual. Ou seja, um mal que está longe da mão do Estado. E só o poder de Deus pode intervir e mudar essa história. O que a gente vê aqui é que Jesus muda a história daquela cidade por causa do poder sobrenatural dele. Queridos, existe muita gente que está achando que não precisa de Deus porque acha que tem tudo que precisa. Até o momento que ela se deparar com algo que é maior do que ela, maior do que o Estado. É muito bom a gente desfrutar de tudo que Deus tem nos proporcionado morando aqui na Europa. Mas nós não podemos nos enganar achando que não existem coisas que o Estado, que é maior do que o Estado. Aquele homem preso, acorrentado, todos os esforços foram investidos para tentar mantê-lo aprisionado, mas não foi possível, porque aquele não era um problema natural, era um problema de ordem sobrenatural. Às vezes as pessoas acham que, como se costuma acontecer, pelo menos na Áustria, né? Depois de 2 anos, você vai para o COA, nunca pronunciei esse negócio direito. COA, é terrível esse nome. E aí a pessoa vai lá, fica 3 semanas, descansa e volta. Que bom, maravilhoso. Eu também gostaria de ser uma espécie de um spa, né? Só que existem questões que o COA não dá solução. É bom a gente ter psicólogos para a gente poder buscar ajuda psicológica. É muito bom. Mas existem coisas que os psicólogos não têm respostas. É muito bom a gente procurar um psiquiatra, tomar medicamento e ser tratado. Mas existem questões que estão para além da psiquiatria. E o que a gente vê aqui é que Jesus mostra que o Estado, por melhor que seja, nunca vai poder prescindir ou abrir mão de Deus na sua história. O que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: nunca se esqueçam que Deus precisa estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Porque só Ele dá sentido e significado para o nosso coração. Se Jesus não tivesse entrado na história desse homem, ele não estaria liberto. Ele estaria ainda em correntes, aprisionados. Segundo lugar, porque o Estado nunca poderá ocupar o lugar de Deus na sociedade? Porque os valores materiais nunca serão mais importantes do que os valores espirituais. É muito interessante isso, né? Olha o que diz lá o verso 14 e 17. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. É muito interessante que a razão que Jesus é tirado, é expulso daquela cidade, apesar do grande bem que ele havia feito, foi por causa daqueles porcos que morreram. A gente precisa pensar, porque Jesus não é alguém que dá prejuízo, ele só traz bênção. Jesus é alguém que só traz bênção para a nossa vida, ele não traz prejuízo. E a pergunta é, por que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem naqueles porcos? E por que ele permitiu que aqueles porcos morressem? Essa talvez seja a pergunta que a gente tenha que fazer. Quando Jesus permite que aqueles demônios entrem naqueles porcos, o que Jesus estava mostrando para eles
é que a condição deles era de miséria como dos porcos. E Jesus estava dizendo o seguinte para eles: olha, o que eu quero dizer para vocês é que para vocês o bem, o dinheiro, o material é mais importante do que vida, do que pessoas. Jesus sabia da reação daquelas pessoas. Aquilo não foi uma coisa que Jesus não pensou. Como eu sempre digo, Deus não tem plano B. Quem tem plano B somos eu e você, que calculamos mal, pensamos mal, organizamos mal, somos surpreendidos. Deus nunca é surpreendido. Tudo que Ele faz, Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Quando Ele chama a gente para alguma coisa, Ele não chega no meio e fala assim: e agora? Como é que a gente vai fazer? Não, Ele já sabe como é que é o começo, como é que é o meio e o fim. Ele sabe de tudo que vai acontecer. O que a gente percebe aqui, então, é que esses porcos simbolizam os bens materiais, ou seja, o valor que aquelas pessoas tinham na vida delas. Ou seja, o material era mais importante do que o espiritual. E Jesus está colocando isso bem claramente, mostrando muito claramente para aquela cidade. Falando assim: vocês não foram capazes de perceber que eu resolvi um problema tão grande na vida de vocês que não deveria haver prejuízo, por maior que fosse, que fizesse vocês me tirarem da cidade. A não ser se vocês fossem tão mesquinhos como vocês são, que só conseguem olhar para o dinheiro. E veja se não é isso que acontece aqui onde a gente vive. Muitas pessoas supervalorizam os bens materiais. Elas querem muitas coisas com Deus, desde que não tenham que tocar nos seus bens, desde que elas possam preservar o que elas têm. Um exemplo muito claro disso é a parábola do jovem rico. Um jovem aparece para Jesus, a gente conhece essa parábola, e fala assim: Senhor, o que é que eu preciso fazer para morar no céu com você? Jesus falou assim: é fácil. Cumpre os 10 mandamentos. E o jovem disse: eu tenho cumprido isso. Jesus falou: é verdade, você tem feito isso mesmo. Aí Jesus disse: então faz só uma coisa. O quê? Vende todos os seus bens, dá para os pobres e me segue. Sabe o que ele fez? Ficou triste. Sabe por quê? Porque o Deus dele era o dinheiro. E quando Jesus toca ali, mostra para ele o seguinte: para andar comigo, não dá para ter 2 senhores, tem que ser só um senhor. O Jesus não queria o dinheiro daquele jovem. Jesus apenas queria libertar ele daquela dependência material que ele tinha. Queridos, é por isso que muitas pessoas que começam a andar com Jesus, mas não começam a fazer de Jesus o centro da sua vida, eles não amadurecem espiritualmente, eles não crescem. Eles continuam as mesmas pessoas, 5, 10, 15, 20 anos. Você olha para aquela pessoa, ela é a mesma pessoa, ela não evolui, ela não amadurece, ela não cresce espiritualmente, porque ela está sempre olhando para Cristo, mas olhando para outro lugar. Sabe aquela coisa da mulher de Ló? Ela sai de Sodoma, mas o coração dela está lá. O físico dela sai, ela está saindo, mas o coração dela está lá. Sabe o que acontece? Ela fica petrificada. Sabe por quê? Porque Jesus disse o seguinte: aonde tiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. E Jesus mostra para aqueles homens ali que o coração deles estava nos bens materiais. Só que Jesus nos ensina que só os valores espirituais são muito mais importantes na vida daqueles que querem viver uma nova experiência com Deus. Infelizmente, como eu disse, a gente vive numa sociedade e a questão material talvez seja uma das grandes barreiras para que as pessoas se aproximem de Deus. Por mais que você pregue, as pessoas se interessam, elas gostam, até o momento em que você toca em determinadas áreas da vida dessas pessoas, e dali para ali elas param.
Muitos chegam até muito quebrantados, com muita vontade, com muita disposição, até o momento que determinada área é tocada. Quando se toca em determinada área, então as pessoas param e dali para frente não vão. As pessoas ficam admiradas, elas ficam impressionadas, né? O texto diz que quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo. Ficaram com medo. E os que estavam presentes contaram ao povo que aconteceram endemoniado e falaram sobre os porcos. Então, falaram sobre o dinheiro. Então, disse, ó, você é muito bom, mas mexer nos nossos bens, a gente não quer. Pode ir embora. Ou seja, quase eles disseram para Jesus, deixa a gente com nossos endemoniados aqui, pode ir embora. A gente vai sobreviver com ele. Tem muita gente que Deus quer tocar na vida e mudar a história, mas infelizmente a questão dos bens materiais ainda é uma grande barreira que precisa ser quebrada. Finalmente, em terceiro e último lugar, por que o Estado nunca poderá ocupar o lugar de Deus na sociedade? Porque o que transforma as pessoas não é a glória do homem, mas sim a glória de Deus. O que transforma as pessoas não é a glória do homem, mas a glória de Deus. Olha o que diz os versos de 18 a 20. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Um outro sintoma de uma cidade ou de um continente onde o Estado é muito forte é que o humanismo, o antropocentrismo, ou seja, o homem, tem como centro da existência dessa sociedade. Ou seja, o que se percebe é que, normalmente, em sociedades assim, as pessoas têm orgulho de dizer para os outros o que elas conseguiram realizar. Eu trabalhei, consegui isso, eu me esforcei, consegui isso, eu tive isso porque eu tive que fazer aquilo outro. Mas é muito pequeno o número de pessoas que tem a preocupação de colocar Deus como a pessoa, como o agente principal das suas conquistas e das suas vitórias. Jesus estava ensinando para aquele sujeito o seguinte, olha, promova a minha glória, fica aí para promover a minha glória. Já que os moradores dessa cidade me expulsaram daí, e para que eu não deixe essa cidade continuar do jeito que eu a encontrei quando cheguei aqui, você fica aí, vai na sua família e fala para eles. E o texto diz que ele não apenas vai para a família dele, ele anda pelas aquelas cidades todas. Ele percorre aquilo tudo e vai falando sobre o que Jesus fez, sobre o que Jesus realizou. E sabe o que acontece? Todos ficavam admirados. Ou seja, a glorificação do nome de Deus naquelas regiões, ou naquela região, fez com que dezenas e centenas de pessoas sofressem uma transformação de vida. Quando eu faço as coisas e me coloco como uma pessoa que realizou e fez as coisas, só eu recebo a recompensa. Mas quando eu mostro que Deus fez as coisas, então através dessa confissão, dessa proclamação, outras pessoas são transformadas por causa disso. Aquele homem sai e vai falar. Ninguém, preste atenção nisso,
Ninguém imaginaria que aquele homem que era um problema para aquela sociedade, que vivia acorrentado, que vivia no meio do cemitério, se tornaria um maior missionário daquela cidade, de toda aquela região. Porque sempre que a gente proclama o nome de Jesus, ele faz as mudanças maravilhosas na vida das pessoas. Aquele homem se torna um grande missionário. Aquele homem que antes era excluído, que vivia à margem da sociedade, aquele homem que era olhado como alguém que tinha que ser preso, que tinha que ser acorrentado, agora é visto com respeito, agora é visto com admiração, agora é alguém que toca na vida das pessoas e muda a vida delas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se a gente quiser tocar na vida das pessoas, a gente precisa contar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. A gente precisa anunciar para as pessoas o que Deus tem feito no nosso coração, porque é isso que vai fazer com que pessoas vivam essa transformação. Infelizmente, parece que alguns enchem a boca para falar do que fizeram, mas tem vergonha de falar das coisas que Deus tem feito na sua vida. Eu sei que você às vezes fica constrangido, né? Eu trabalho numa empresa aqui em Adnet, né? Como Lifa, né? Mas na verdade eu sou um Ausfahrer. e eu percebo que você quase não tem espaço para Deus, mas eu não quero nem saber. Eu estou sempre brincando, apesar de sempre, às vezes meio pancado, né? Mas eu estou sempre brincando e falo, poxa, graças a Deus que deu tudo certo. Quando as coisas são, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Minha chefe sempre me pergunta como é Gott sei Dank, alles perfeito. Gott immer mir Hilfe. Então, eu percebo que ela às vezes olha para mim assim e fala assim, acho que esse cara é meio doido. Num certo sentido eu sou. A Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para os homens, né? Então a gente tem um tom de loucura, mas é uma loucura que aos olhos de Deus é bem saudável, né? Então, o que eu percebo é que a gente precisa falar mais das coisas que Deus tem feito na nossa vida. A gente não pode se intimidar com a sociedade. A gente não pode achar que Deus é desnecessário. Não, Deus é muito necessário. A gente precisa enfrentar isso, porque se a gente não enfrentar isso, a gente vai ver cada vez mais a fé morrendo, e Deus desaparecendo no meio da sociedade. Não que ele vai desaparecer, mas que a ação dele vai começar a cada vez se tornar mais espaçosa. Esse homem não se cala. Esse homem não tem vergonha das pessoas. Você não era aquele maluco? Imagina. Você não era aquele doido que vivia acorrentado? Sou eu mesmo. Eu mesmo. Estou com as marcas das correntes na minha mão, minhas pernas, mas agora eu estou saudável porque eu conheci um homem chamado Jesus. Ele mudou a minha história. Gente, a gente precisa fazer isso. Você vê que dificuldade para a gente fazer um culto como hoje? Vocês acham que isso aqui é normal? É espiritual, gente. Se eu disser para vocês as mensagens que eu recebi, não vou poder ir por causa disso, não vou poder ir por causa daquilo, o diabo põe um monte de problema. A gente vai achar que é natural. Mas se a gente tiver uma visão espiritual, a gente vai ver que as coisas são espirituais e não são naturais. O Estado, a sociedade, tenta naturalizar. Mas a Bíblia diz que há uma batalha espiritual, não é isso? Efésios capítulo 6. Porque a vossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que agem no mundo celestial. Acredite você ou não, elas existem. E hoje a gente viu um exemplo claro aqui. A gente precisa buscar ao Senhor, senão a gente está perdido. Não pensem vocês que Deus mandou a gente para morar aqui, na Alemanha e na Áustria, falando para os brasileiros especificamente, os que também são de fora, o seguinte: Deus não chamou a gente para fazer turismo aqui. Deus chamou a gente para ser esse missionário que Ele libertou para poder anunciar o Evangelho para aqueles que aqui vivem. Aproveitem o estar morando aqui. Viajem. Vivam uma boa vida. Mas não se esqueçam que nós temos uma missão aqui.
que é proclamar o Evangelho. Porque esse continente, ele pode ser muito rico de recurso material, mas está pobre espiritualmente, está sangrando espiritualmente. E Deus precisa agir poderosamente nessa nação, para que de fato seja um continente forte do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, está muito mal. Está no CTI, entre a vida e a morte. Mas a gente crê num Deus que tem o poder de ressuscitar mortos. A gente crê num Deus que pode levantar pessoas para que elas sejam instrumentos de Deus. Que Deus possa nos abençoar nesse dia. Que a gente possa falar mais do amor de Deus. Que a gente possa ter ousadia para falar o que Deus tem feito na nossa vida. Porque Ele é sim digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Amém. Vamos orar, queridos. Jesus, a gente está aqui nessa noite muito grato a Ti. Somos uma gota no meio do oceano. O que é um grupo de pessoas como esse diante de um continente tão grande como a Europa? Talvez, se a gente olhar para a história que a gente acabou de ouvir, ninguém imaginava que aquele louco que vivia acorrentado com os pés e com as mãos, que era colocado nos sepulcros, que vivia longe da sociedade, viria se tornar o maior missionário de toda aquela região. Por isso, nessa noite, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor nos use com o mesmo poder e a mesma graça, que o Senhor use a nossa vida para ser missionário nesse continente, Senhor. Senhor, Tu sabes o quanto tem sido difícil a gente viver aqui, Senhor. Nós que conhecemos o Senhor, nós que sabemos que o bem material não é tudo na vida. Tu sabes o quanto tem sido doloroso, Senhor. Mas nós sabemos também que nós estamos aqui porque Tu tens um propósito para a vida de cada um de nós. E nessa noite eu quero te pedir em nome de Jesus, que Tu nos levante como Teus instrumentos, como arautos do Senhor, como aqueles que anunciam, que proclamam o Evangelho. Nos usa no nosso trabalho, Senhor, que a Tua luz possa brilhar através de nós, e que as pessoas possam ter interesse na nossa vida, não por causa da cultura que a gente vem, mas por causa do Deus que a gente serve. Me usa no trabalho onde eu estou, usa cada um aqui, Senhor, aonde eles estão desempenhando as suas funções, as suas atividades, e que através das nossas vidas muitos possam vir a Te conhecer. Senhor, aviva a igreja evangélica alemã, a igreja evangélica austríaca, a igreja evangélica do continente europeu. Aviva em nome de Jesus. Levanta, Senhor, grupos de brasileiros que moram na Áustria e na Alemanha, pessoas que já tiveram contato com Deus, pessoas que já viveram uma fé forte com Deus e que hoje estão deslumbrados com a mentira material do continente europeu. Ah, Senhor, desperta o Teu povo, porque estamos vivendo no final dos dias, porque estamos vivendo dias em que o Senhor diz que não suportarão ouvir a palavra, em que o Senhor disse que o amor se esfriará de quase todos. Nos usa, Senhor, como instrumentos do Senhor, para sermos voz do Senhor, aonde quer que estejamos, em nome de Jesus. Obrigado por cada um que está aqui hoje, por esse grupo de pessoas. Obrigado por cada um que saiu da sua casa, que veio aqui com todas as lutas, e que o Senhor permita que no próximo mês esse grupo possa estar aqui com outras pessoas. A gente crê em nome de Jesus. Amém.